E eu não sei se eles imaginavam que depois de 100 anos teriam outros frades falando dessa história bela que eles construíram, não? Bonita, marcante. Sua Excelência, o Bispo de Curitiba, no Paraná, Brasil, aceita em sua diocese os reverendíssimos padres capuchinhos da província de Veneza. Eu sempre admirei os padres e os freis vênetos pelo jeito deles, a simplicidade deles, o trabalho deles, a austeridade deles. Isso sempre me empolgou. Porque eles deixaram as suas terras, vieram aqui num lugar estranho para eles e eles doaram a vida aqui. Eu acho que isso é um grande ensinamento, deve estar registrado isso, para que nós possamos sempre ler e perceber essa riqueza de uma decisão como essa, né? De sermos missionários, de ir para o mundo. Os mesmos padres capuchinhos poderão construir conventos na diocese, constituir fraternidades e aceitar vocações. O verdadeiro nascimento é depois de a semente que produziu. Ela apodrece, a árvore cai, tá, mas o fruto permanece. Né? Houve uma sequência, mas o espírito pioneiro, Freis Vênetos, teve um desdobramento, teve uma continuidade. Missionários dedicados, né? E o carisma franciscano, o evangelho sendo espalhado por todo quanto é canto, né? E vieram e fizeram essa ousadia em nome de Jesus para trazer o evangelho às pessoas que estavam aqui. O exercício do sagrado ministério sacerdotal é regulado pelo direito canônico e a disciplina dos padres capuchinhos é regulada pelo mesmo direito canônico e também pelas leis da Ordem Capuchinha. Veneza, 16 de maio de 1919. Assinam Frei Serafim de Udine e Dom João Francisco Braga, Bispo de Curitiba. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve a luz. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde houver erro, que eu leve verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Se há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve alegria. O que os frades que aqui chegaram pela primeira vez, né? Aqueles 4 frades lá em 1919, 1920, chegando aqui no Paraná, nas terras brasileiras, né? Fiquei imaginando a coragem deles, não, de deixarem a sua terra, pegarem um navio, demorarem não sei quantos meses até chegarem aqui, com a ideia de que talvez nunca mais vissem seus familiares, não? Quando me lembro dos freis antigos, me sinto até, me vem lágrimas, muitas vezes de emoção, porque eles levavam a sério a vida de frade. Os grandes marcos nestes 100 anos de nossa missão no Paraná e Santa Catarina, talvez podem ser assim delineados. Primeiro tivemos a missão, que foram os primeiros freis que vieram de Veneza. A presença dos missionários vênetos, né?
a sua presença, a sua atuação, a sua austeridade, porque eram feios muito austeros, né, de batina, de barba, muito dedicados à pastoral. Eram desbravadores que pegaram muita mata, muita barro, muita poeira pela frente. Tem freis que, quando chegaram na paróquia, não tinham nada. Tem um frei que chegou lá, tinha apenas uma casinha de tábuas com brechas desse tamanho aqui, e a cama dele era simplesmente 2 tábuas. E chegaram aqui numa outra cultura, uma outra língua, os desafios, né, do lugar, da geografia, da cultura dessas pessoas que aqui estavam. E que chegou na paróquia de Congoinhas, chegou lá levando 60 hóstias e 2 garrafas de vinho e uma coberta, e não tinha mais nada. Aquele grupo de frades capuchinhos que vieram de Veneza assumiram esse projeto franciscano capuchinho com muita responsabilidade e com muita generosidade. E qual era esse projeto? Começaram o trabalho aqui, primeiramente nas paróquias do norte do Paraná, de Jaguariaíva, Tomazina, Siqueira Campos, e depois foram indo para outros lugares, mas tudo numa situação precária, de muita dificuldade, de muita pobreza. Eu diria que o projeto é aquele que Francisco assumiu quando ele ouviu lá dos lábios do crucifixo de São Damião. Francisco vai e reconstrói a minha igreja. Este é o projeto que esses frades assumiram, em sua grande maioria, assumiram com imensa generosidade. Os freis conseguiram deixar uma marca e dizer quem seja São Francisco. Não de uma forma, através de um discurso, de uma homilia, mas através do jeito deles. Eram verdadeiros frades, verdadeiros freis. Eram verdadeiros freis que, de fato, levavam a sério Deus e a vida. E foram pessoas extremamente felizes e realizadas. Tanto que os frades italianos, muitos deles que vieram aqui, não queriam nem mais voltar para a Itália. Falavam de voltar, não, aqui é meu lugar. Né? O meu coração está aqui nesse lugar. Não? A nossa província se constituiu essencialmente em cima de um caráter pastoral paroquial. Não sei se caráter ou dimensão, alguma coisa nesse sentido. Em que foi a necessidade da igreja da época. Quando os freis aqui vieram, o bispo espalhou os freis para atender paróquias. A nossa gratidão a esses generosos, né, missionários que vieram de longe, implantaram, né, com dificuldade de locomoção, dificuldade de língua, mas venceram, né? Estão aí sendo lembrados. Depois tivemos a custódia, em 1937, que já foi uma elevação maior da nossa presença aqui. É claro que continuávamos ainda ligados à Veneza, mas já tinha uma organização maior entre nós. Depois, em 1957, tivemos o comissariado, que a organização aqui, ela se aperfeiçoou ainda mais. Grande parte dos municípios do Paraná, se escreverem a sua história e não colocarem os frades capuchinhos, eles serão infiel à própria história. Essa primeira fase que houve de crescimento, de expansão, e que praticamente nós fomos, em uma grande parte do Paraná, os primeiros evangelizadores, né? Então, praticamente o norte do Paraná estava em nossas mãos. Tudo. Se você andar pelo Paraná fora, norte, sul, leste, oeste, até o modelo de construção de igreja tem o toque do capuchinho, né? O Norte Velho, por exemplo, quase todas as igrejas são quase iguais, né? Quando você vê as igrejas do norte do Paraná, o norte pioneiro, todas construídas pelos freis capuchinhos e que tem uma beleza de arte, de arquitetura, ou seja, é o sangue, é a vida dos frades vênetos. Fomos pioneiros em algumas regiões, né? Pioneiros aqui no Paraná, não somente no espaço geográfico, mas também em algumas atividades. Por exemplo, a televisão.
Ali tínhamos o estúdio, né? Tínhamos o estúdio de comunicação, que a gente tinha que fazer um programa de rádio, e nesse programa a gente tinha que, então, entrevistar alguém, né? Fazer sobre um determinado assunto. A gente tinha essa formação também jornalística, básica, mas também que ajudou bastante, né? E o Frei Antoninho era o responsável por esse estúdio, né? Equipamentos na época eram equipamentos importados, caríssimos, então os missionários não tinham. Um dos critérios de seleção dos missionários era a questão da voz. Aqueles que tinham voz possante tinham uma preferência, porque em certos momentos isso fazia diferença. A televisão, quem realizou a primeira missa na televisão do Paraná, aqui em Curitiba? Dom Agostinho José Sartori, que era capuchinho, não era nem bispo, era capuchinho, morava nos Mercês. Tudo isso aí faz parte da nossa história. Aliás, eu acho que o grupo missionário é o único que tem uma história nos equipamentos, desde o início até hoje, num sequencial maravilhoso. Dá para fazer uma bela exposição só com esse material. E no mesmo dia que nós chegamos aqui, o Frei Teófilo veio de Botucatu, aqui em Curitiba, para fazer uma fotografia dos frades daqui. O Frei Gabriel Ângelo fez o primeiro filme longa-metragem colorido do Paraná. É o Hospital, é a Rádio Bom Jesus. Ele dava catequese naquela época e os catequistas sintonizavam no rádio e o Frei Gabriel Ângelo falando para os catequistas e a catequista no interior reunida. E eu me lembro porque nós ficamos olhando o jeito de tirar fotografia, a máquina fotográfica, naquele tempo, era novidade, né? Às vezes os freis ficavam muito sozinhos, porque não tinha jeito, não tinha maneira, mas eram homens, mesmo sozinhos, que faziam trabalhos extraordinários, né? Por onde os freis passaram, isso eu vejo, né? Deixaram sua marca, né? A minha chegada no seminário, estavam fazendo o velório do Frei Ricardo. Quantos freis que tiveram talvez a oportunidade de estudar pouco, mas que eles tinham a capacidade de bater de porta em porta, compartilhando aquilo que as pessoas tinham, seja dos seus alimentos, seja das suas alegrias e seja das dificuldades também. Frei Ricardo era o primeiro missionário que veio de Veneza e ele era também o nosso superior. Na hora do enterro, o Frei Barnabé... Frei Barnabé é um santo homem, mas na época era a filosofia do tempo em que se ensinava oração, jejum e penitência. Esse era o forte. Falou o seguinte: Deus chamou o primeiro missionário para o céu e Deus já mandou o seu substituto, o Miguelzinho, ele falou. Hoje se fala muito em fraternidade. Naquela época o negócio era penitência, oração e tal. Andávamos debatendo o dia inteiro, não podia tomar banho, o banho era uma vez por semana e ainda pedindo licença vez por vez. Era tal o calor que na batina aqui assim vivia branco de sal, do cordão branco de sal, do suor que ficava ali e secava. O momento mais importante foi depois que houve então o concílio. Então houve mais, como é que se diz, oportunidade para a gente colocar o povo pertinho da gente e a gente pertinho do povo. Os frades na história, eles foram conhecidos como frades da penitência, né? E depois do Concílio Vaticano II, os nossos ministros gerais vêm dizendo que os frades hoje são chamados a ser os frades da fraternidade. De 1962 a 65, realizou-se o Concílio Ecumênico Vaticano II e nós pegamos exatamente essa fase. Houve mais relacionamentos, houve mais conhecimentos, houve mais aproximação, houve mais encontro do padre com o povo. Isso nos marcou profundamente, intensas e fortes mudanças, tanto na estrutura interna, na nossa formação. O curso teológico foi profundamente modificado, já não havia aquele manual fixo para cada matéria. Em 1968, nós nos tornamos província. Então, no ano passado, celebramos 50 anos de nossa província.
E os nossos estudantes frequentavam a escola, as aulas, junto com o clero diocesano e outros religiosos, e começaram a não gostar muito daquela tonsura, aquele círculozinho que se fazia na cabeça. Começaram a deixar que seus cabelos um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E com isso, nós, como estudávamos junto com outros seminaristas também, começamos a ter fortes influências externas, começamos a questionar intensamente as tradições capuchinhas, até que um dia, num belo teatro, no salão lá de Nossa Senhora das Mercês, esses freis resolveram acabar com a barba. Fizemos durante um teatro no Cine Mercês, em que se celebravam os 25 anos de ordenação sacerdotal de Frei Patrício, onde no primeiro tempo eram os freis de barba, e no intervalo todos eles raparam a barba, pareceram todos limpinhos de rosto. E às vezes com chuva, guarda-chuva, mas chegava na escola, a batina tudo molhada por hora, né, da caminhada. Vamos vir para o estudo sem batina, né? E aí caminhamos, começamos a querer tirar a batina e não podia, e aí fizemos uma greve. Eu aprendi a pedir para as pessoas. Naquele tempo que eu trabalhava, eu não pedia para o seminarista, faça isto, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Certamente foi um diferencial assim na nossa vida, a questão da música, enfim, a gente foi preparado quase de uma forma integral. Eu acho muito curioso quando que algum frei idoso chega e fala assim: nossa, eu gostaria de ter as pernas que você tem, de caminhar, assim. Eu acho muito curioso isso. O trabalho que eu faço agora, eu tenho um jeito, será que não podia ser melhor assim? Será que não daria para fazer dessa maneira? Será que não seria melhor fazer assim e tudo mais? Troquei totalmente também o meu modo, o meu jeito de viver e de trabalhar também com as pessoas. Porque o meu desejo sincero é que um dia também a gente possa ter os olhos e o coração desses freis idosos. Comecei em 57, né? 57, até 61, 60, tudo de cavalo, né? Toda a região de Rio Branco e de Tamandaré, eu que atendia de cavalo. Eles viram a província que um dia não era nada, que começou com 5, com 8 missionários. Umarama, nossos frades entraram lá quando era mato. Estava escrito, aqui será Umarama, com o Frei Estevão, né? E o Frei Vital. Se aqui será Umarama, né? Por exemplo, né? Um monte de mato, um monte de floresta. Eu atendia 44 comunidades. Ia com o jipe velho lá nos últimos anos e chegava até onde chegava, e dali a gente arrumava um cavalo, ia talvez junto com outro, passava capela e capela, assim por diante. E eles foram construindo esse sonho quando que ninguém enxergava nada, quando que ninguém colocava fé nenhuma. Dentro do todo, a presença dos capuchinhos foi a grande bênção de 1920 até 2020. Muitos desses freis doaram a vida inteira deles e semearam frutos que talvez nem eles tenham ideia. De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai.
Nós, como sacerdotes, conhecemos o lado do povo que o religioso, que o simples religioso não conhece. O confessionário e o contato com o povo faz a gente ter aquilo que hoje eu tenho. Hoje eu tenho entranhas de misericórdia. Mas eu tive também muita experiência com o pobre, com o necessitado. Nós tivemos às vezes que levar uma mesinha na costa para fazer a celebração. Hoje eu sei quanto o povo sofre. E esse sofrimento do povo eu trago para a oração. A minha oração pessoal hoje é diferente depois que eu trabalho com o povo. Não tinha lugar, nada, a gente debaixo de uma árvore levávamos então uma mesinha e rezávamos com o povo, né? Então uma situação assim, bastante o esgoto correndo nas ruas, né? Então bastante pobre, bastante carente e tudo mais. O padre, o sacerdote que realmente se insere, ele sofre com o povo, ele traz o sofrimento do povo e isso faz bem para a gente, coisa que na vida religiosa de repente pode criar assim uma redoma gostosa, mas separada do mundo. E lá também nos inserimos no contexto social, político, eclesial, junto aos pobres, com o padre Wilson Gros. Atendia as favelas de Florianópolis, na época era 17 favelas, e nós nos inserimos nesse contexto. E eu me inseri de vez, bastante mesmo. Em Florianópolis, fazíamos a teologia e trabalhávamos na comunidade da Serrinha, que é uma comunidade carente, uma comunidade, naquela época, nem capela tinha. E a gente aproveitava os referenciais teóricos, teológicos que tínhamos, para justamente trazer o pobre para dentro da igreja e levar a igreja para dentro dos pobres. Nós rezávamos na rua, fazíamos as celebrações da palavra com a Eucaristia na rua, meio de barulhos, de música, de briga de cachorro, e assim a gente ia fazendo uma experiência diferente de igreja inserida no meio popular. No Brasil, da década de 40, de 50, muita dificuldade no Brasil, muita pobreza no Brasil. Não era diferente nos seminários de pobreza e dificuldade. Então era muita fome, muita miséria que nós passávamos lá. Muitas vezes, depois do almoço, saímos do almoço e íamos no meio do milharal, escondido, evidentemente, chupar cana de milho para matar a fome. Tínhamos os freis esmoler, aqueles que pediam esmola nos sítios, nas casas, para sustentar os seminários. Ver que os freis deram a sua vida e mendigando, literalmente mendigando, pedindo batata, feijão, milho para manter os seminaristas, que os seminários eram 100 por aí, cheios. Nesse aspecto da missão, o que me chamou a atenção foi realmente o fato do Frei sair do lugar onde ele estava e ir até a casa das pessoas. No nosso noviciado, na época, nós tínhamos esse trabalho pastoral nos fins de semana, mas que marcaram muito a nossa vida, porque o contato com o povo simples e humilde, ele fazia a nossa vida de oração ganhar um sentido de maior profundidade. Ele conversa com a gente, ele toma café, ele ouve, ele fala das nossas realidades, sabe? Então nós íamos nos sábados à tarde na Brasília Amarela e passávamos a tarde e a noite, pousávamos na casa de uma das famílias que nos acolhia e no outro dia voltávamos para o noviciado. As famílias humildes ofereciam o que de melhor elas tinham. O meu esforço hoje é dar essa contribuição. Eu quero, de fato, que os capuchinhos seja esse sinal de fraternidade que o mundo espera e do qual também o mundo está tão carente. O melhor lugar da casa era oferecido para o frade, a melhor comida era oferecida para o frade. A gente percebia que na pobreza deles, eles nos ofereciam o que tinham de melhor. Isso nos marcava muito, me marcou muito a minha vida. Nós temos uma missão, nós temos um papel essencial na construção e na reconstrução desse mundo. E isso é nosso carisma franciscano. Porque também na minha pobreza, né, eu também posso oferecer o melhor do que eu sou para as outras pessoas. Né? Então foram ensinamentos muito profundos que aquele tempo e o trabalho pastoral que nós fizemos, né, que talvez nas linhas gerais de um ano de noviciado não fosse permitido, mas aquela ousadia ali marcou muito a minha vida e a vida dos frades que passaram por aquele processo. Nunca deixamos de fazer as coisas e sempre nós procuramos, mais que possível, né? Atendimento. Né? Atendimento. Isso desde o começo, sempre atender bem, né?
porque nossa característica é atender o povo, confissão, uma coisa que eu gosto muito, atender confissão. Só que a gente não tem a preparação de vida para isso, eu vejo, né? Então, às vezes, o que o Papa Francisco fala, os caídos da sociedade. Lá em Ouro Fino, uma senhora veio e disse: padre, eu preciso confessar. Eu disse: eu não posso confessar. Como não? Eu estou ruim, posso morrer de um dia para o outro. E eu passei uns meses viajando com o bispo. Nunca confessei tanto que naquele tempo. Entrei lá onde confessa, daí a pouco estava a fila na frente. E confessei todo mundo. E quando voltei, fiquei com enorme remorso. Meu Deus, será que acertei? Chegava ao começo da missa e dizia: aí tem um missionário, quem aproveita para confessar, aproveite porque é ocasião boa. Falei com o tal da Frei Tarcísio. Ele me disse: parabéns, meu menino. Bom senso, assim que você fez muito certo, muito certo, muito certo. Imagine, né? O padre ia poucas vezes nessas comunidades, era a confissão, foi o meu maior trabalho por uns meses, até que ele passou quase toda a extensão da diocese, que era grande, né? Mesmo aí no ano da Divina Misericórdia, o Papa Francisco pediu para levar os 2 grandes confessores que nós tivemos, entre o centenário que a ordem teve, né? Frei Leopoldo Mandic e Frei Pio de Pietrelcina, lá no Vaticano, como modelo de padres confessores que traz a misericórdia para o pecador, né? O carisma nosso específico seria da gente ser uma presença para os caídos da sociedade hoje, especialmente na cidade grande. A cidade grande hoje tem muita solidão, muita tristeza. Então, o sacramento da confissão é um carisma fortíssimo nosso e que é também nossa missão. Até naquela capacidade de pegar uma cadeira e ir na rua, 2 cadeiras, sentar ali, né, na rua e atender a confissão do povo, como eu fiz agora no Corpus Christi, né? 2 cadeiras ali, isso me encanta muito, né? Então, amar e servir deve ser característica do Frei Capuchinho, do Orlando de Santa Catarina. Poderia dizer, aquele que mais ama é o que mais serve. E aquele que mais serve, com certeza, é aquele que mais ama. Quando foi chegando a época de ter que ir para Roma, ter que deixar a paróquia, deu uma tristeza muito grande. E agora vários casamentos, 50 anos. Você que fez meu casamento, agora vai repetir novamente. Então tem aquelas festas dos 50 anos, né? Que aliás também eu fiz 50 ou 60 de padre lá esses dias. É quase que se fecha uma porta. Então dói no coração, porque somos sacerdotes, somos humanos, faz parte da nossa vida, a itinerância. Então é uma grande alegria de ver aqueles casais que 50 anos atrás eu realizei o casamento, né? E depois outros, você, eu fiz primeiro a Eucaristia com você, eu fiz isso. Me lembro até hoje, desta primeira paróquia, foram 160 quilômetros, quando eu saí dali de Lebon Régio até Lages, que ele me trazia para Florianópolis. Até ali eu não conseguia parar de chorar, de soluçar, porque eu dizia, e agora é um adeus que se dá para este povo. Sejamos frades apaixonados, sejamos padres apaixonados. Frades apaixonados por essa vida de fraternidade, que é desafiadora, mas também é de realização das pessoas humanas, em todo sentido. Acho que os freis devem se sobressair pela alegria, pelo bom humor, pelo sentido de família. Jesus mesmo diz: nós seremos conhecidos se nós nos amarmos uns aos outros. E nós devemos ser esses primeiros. Então o missionário vinha, e era um evento interessante da missão, porque parava todos os lugares. Inclusive tem no nosso relato histórico lá escrito assim, que quando o missionário chegava, ele recebia as 3 chaves. Quem seriam as 3 chaves? Eles tinham a capacidade de ir nas famílias, resolver diversos problemas, e eles só enfrentavam o período da crise. Então ele recebia a chave da paróquia, o pároco entregava a chave da paróquia, né, para o missionário. Quando que chegava o momento onde tudo estava tranquilo, eles iam embora. Eles ficavam só alguns dias lá. O prefeito entregava a chave da prefeitura e o delegado entregava a chave da delegacia. Então ele tinha os 3 poderes na mão. O grande chamado que eu senti assim para entrar já foi o chamado da missão. Alguém que passa por um lugar que
semeia, deixa sementes assim, mas que não espera ver elas, não espera ver o fruto, só acredita. Manchadas estavam minhas vestes com a nódoa impura do pecado, quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem. Manchadas estavam minhas vestes com a nódoa impura do pecado, quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem. Pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo e a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com o manto do amor esponsal, com o diadema. Um farol que ilumina justamente, digamos assim, uma luz que também ajuda a gente a perceber qual é o seguimento a Jesus. Ele o seguiu. Carisma é a maneira de ser, aquilo que nós herdamos de São Francisco de Assis e que tentamos vivenciar. Jesus é a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E São Francisco foi um grande seguidor de Jesus Cristo. Sobretudo, nós temos a simplicidade que herdamos de São Francisco. Quando se fala em São Francisco de Assis, a gente já lembra da simplicidade. Também ele emite luz, né? A luz que revela a presença de Jesus ressuscitado, né? Que caminha conosco. Né? Também de uma vida austera, vivendo sem esbanjamento, uma vida pobre. Ele é, sem dúvida, um grande farol. Não só para mim, mas eu creio que para a humanidade. Também a itinerância, a gente poder estar aonde for necessário, sem se apegar a lugares, a pessoas. E os momentos mais difíceis geralmente são as transferências. Muitas que a gente não entendia, transferências marcantes, às vezes muito fortes, que exigiam um abandono, uma obediência realmente submissa. E o estilo mais popular, mais próximo do povo, mais em contato com o povo, que nós temos em nossos trabalhos apostólicos. O povo, tipo do Nordeste também, nossa, como me amavam também. Respeitavam por causa... Tem que a tradição do Frei Padre Cícero e o Frei Damião. Então, se é de batina, seja eu conquisto o nordestino só de batina, pelo fato de ser um religioso. A alegria. Quando fala em São Francisco, a gente já lembra que ele foi uma pessoa muito alegre, muito feliz. Pelos meus 7 anos e meio, só lembro desta imagem. A porta da igreja, nós em fila, as irmãs pediam silêncio e eles brincando, batiam a corda. Esta imagem gravou. O franciscano, a franciscana tem que ser uma pessoa muito alegre, deve ser alegre, feliz. Olha o Papa Francisco, esse Papa está dando, né, tanta ajuda, tanta motivação para sermos felizes. Mas também é focado na beleza, na alegria, que são atributos do franciscanismo. E nessa vida, sempre em comunidade, sempre em fraternidade. Assim que eu entrei nos Capuchinhos, me chamou muita atenção
a maneira como era o relacionamento entre os frades, com muita simplicidade, alegria, né? Muito presente alegria, e também muito dados ao trabalho. Qual era o trabalho diário no seminário? Era o normal daquele tempo. Sabe que aquele tempo é totalmente diferente de hoje, né? A gente levantava, tinha as orações normais, tinha a missa. A missa era sempre em latim, nunca em português, né? Aliás, a primeira missa em português no seminário em Botucatu foi eu que celebrei quando fui diretor do clássico lá. Se rezava em latim naquela época, toda a oração eucarística, só se fazia em português as leituras. A vida fraterna é aquela característica que Francisco colocou no seu testamento. Os irmãos são nos dados, a gente não escolhe. Daí que vem a dureza, viu? E viver esse carisma franciscano é também viver dentro de uma província, de uma circunscrição. Viver também com pessoas de outras culturas, de outras nacionalidades, de outras línguas. Você sabe que cada um é um, né? Agora o que tem que existir entre nós é o quê? Respeito. Que existe sempre uma constante renúncia e uma eterna doação. Os passos da animação vocacional, primeiro você se apaixona, você tem o seu primeiro amor. Depois, necessariamente, a gente tem que se decepcionar. E depois dessa decepção é que a gente escolhe aquilo que a gente vai fazer. A perseverança, índice de perseverança no nosso seminário foi de 7,5%, muito elevado. De 100, 7 chegavam a ser padres. E não era esta a média era de 5, né? Seminários, congregações. O meu primeiro amor, e também eu percebo que o primeiro amor de cada frei ainda está vivo. Nós ficávamos fechados, o noviciado era muito fechado. A gente chegava, tinha a mortificação da vista, a gente entrava, abaixava a vista e não se olhava mais, não se erguia a vista, a não ser com autorização do mestre. Era um período também assim árduo, no sentido de muita disciplina, muito estudo, levantar de madrugada para rezar e assim por diante, mas era um período bom. A gente ia passear, mas saía todos em fila, íamos com os olhos baixos até um lugar determinado do passeio, chegava lá então dispensava a mortificação da vista. A gente olhava, erguia, olhava, né, conversava com as pessoas. Ainda que passe por muitas mudanças, ainda que a gente veja um monte de feridas e de fragilidades, ainda que a gente se machuque por causa desse caminho, mas esse primeiro amor ainda continua vivo. Rezava o terço e cantava alguma coisa, né? Alguns cantos, né? No início, etc., interrompia o terço, né? E cantava alguma coisa. Vejo também ali uma coisa bonita que era cultivada é a questão da música, né? Tinha um coro, né, para os estudantes que fazíamos a apresentação e também o pessoal que se dedicava muito nessa dimensão da música. É temperamento, é formação, é estilo de vida, é a história biográfica de cada frei, né? Tem que viver junto. Para alguns é fácil, para outros é uma penitência, para outros é uma exigência, por outros é um sacrifício de todo dia, né? Tinha horário bem fixado, as aulas. Parte da manhã era sempre aula, até meio-dia. Depois do almoço, o que a gente fazia? Trabalho, futebol e passeio também. É muito mais do que uma vida familiar. É o jeito que Jesus viveu com os seus apóstolos. E isto é um desafio. Difícil também a alimentação, nós estávamos crescendo, a gente comia pera, que estava cheio de pera, quando passava fome, e outras coisinhas escondidas que a gente fazia, né? Foi um período assim que eu tenho saudade aqui, disciplina, mas ao mesmo tempo foi um tempo assim muito, muito bonito. A fraternidade, o companheirismo, era muito amigo, trabalhávamos juntos, recreávamos juntos, então muita amizade entre nós. E a gente vinha de batina e com outra batina velha na maleta, para poder jogar, porque não podia jogar com a batina boa, né? Eu lembro que nos 54 trouxeram um rádiozinho, não sei de onde lá, e nós escutamos o Brasil jogar contra a Hungria e perdeu, sim, a Copa do Mundo, né? Então, quer dizer, não tinha nada, era futebol e voleibol, tinha um pouquinho, quem quisesse jogar, né? Era isso aí.
No inverno mesmo, era mais de 100, meu número de roupa era 130, então imagina, não tinha chuveiro. Então nós, após o trabalho, o estudo, o futebol, o Frei Dionísio fazia a gente tomar banho naquele tanque de água gelada lá embaixo, empurrava a gente na marra, né? Então se organizava os recreios, né? Aliás, mais uma coisa, os passeios das quintas-feiras, sobretudo no tempo de pinhão. A gente ia em grupinhos, né? Íamos para o interior e daí trazíamos pinhão já assado nas grimpas, né? Que a gente comia durante a semana. Aqui na época marcou muito, a gente fazia muito terço, correntinha. Eu era um dos campeões em fazer correntinha, né? Eu competia com outros caras. Nesse período sempre fui o barbeiro e cortava-se a coroa, a clériga chamada. E um pouco de arte nisso. Cada cabeça tinha um tipo de cabelo. E aí quando começou a vir a televisão para cá, a gente só podia assistir o filme, o combate, se nós fizéssemos tantas correntinhas, né, por semana. O Dom Agostinho, então Frei, ele começava a ficar careca, então ele vinha com 2 espelhos. Não, aqui não, papá. Nós ficávamos esperando o dia que era quarta-feira, porque a quarta-feira era o dia que tinha pastel. Nós fazíamos, então, apostas de pastel na quarta-feira, porque era um pastelão para cada um. Então a gente fazia um pouco, digamos, de um estilo de frade com uma coroa mais ou menos apresentável. Ou seja, um comia 2 pastéis e outro ficava sem nada, porque perdeu a aposta de qualquer sentido, do meu time, do meu futebol, quem ganha, aquelas teimosias de adolescente. Então a vida fraterna, todas as pessoas são diferentes. Tem aquilo que é no mundo humano, né? Mas não existe uma pessoa igual. Seus temperamentos, seus impulsos, sua realidade, sua história, né? História pessoal, história de família, que incide sobre o comportamento, né? Sempre procurei tratar bem os freis, escutar, gostar de estar junto, nesse sentido, partilhar o sofrimento também. Eu diria que fraternidade, a vida fraterna é um exercício contínuo. Não existe o frade fraterno, pronto. Ele está sempre se fazendo, sempre em exercício, porque é o dia a dia, né? Mais marcante foi de cuidar dos freis, né? Os doentes. Eu dava banho, levava para o hospital, pegava o carro, eu levava e trazia, e ficava no hospital, passava a noite com eles no hospital, tudo. Mas isso aí que eu gostava de fazer mesmo, eu fazia por gosto e por... Quando eu vejo o carinho e o amor dos nossos freis pelos doentes, pelos idosos, por aqueles que ficam totalmente dependentes, eu penso, é esta a vida que eu quero. Eu me vejo desse jeito, como herdeiro de uma história, mas também como responsável por dar continuidade dessa história. Então, 2 coisas que não podemos esquecer: que tudo é graça de Deus, mas que também tudo dependeu do esforço de muitos freis que aqui passaram e que depende também do esforço de todos nós que no momento estamos aí. Oferecendo respostas novas, mas sem nunca esquecer que o primeiro amor ainda está vivo, que o primeiro amor, se Deus quiser, vai passar para muitas pessoas depois de nós. Dizer que é possível, sim, pessoas viverem debaixo do mesmo teto, comungarem um ideal, comungarem um sonho e viverem bem e viverem felizes. Recomeçar a minha história de amor com meu Deus. Vou reconstruir os altares que demoli, que esqueci. Vou relembrar os grandes feitos que a sua mão fez em mim. Reacender a chama, vou caminhar pra chegar e me aproximar de ti, matar a saudade e reassumir o teu plano em mim, Jesus, para sempre estar aqui. A tua graça me basta.
pedras e tropeços aparecerem, não temerei nem tremerei. A essência da vida franciscana é fraternidade. Mas fraternidade não é frei, é fraternidade universal. Tomar como missão nossa de revelar ao mundo a vida em fraternidade e de dizer ao mundo, à sociedade, que é possível vivermos como irmãos. Fraternidade que treinamos aí dentro, que é espinhoso, tá? Tudo bem? Mas é para que a gente tenha a mente aberta para a fraternidade universal. Que é possível sermos irmãos no mundo atual. Creio que esse é o grande desafio, talvez é o grande valor da vida capuchinha, que nós temos a missão de apresentar para o mundo, né, que a Igreja nos confiou, esse carisma que vem de Deus, e que nós temos a missão de oferecê-lo às outras pessoas. E entendemos isso também, que viver em fraternidade não é você viver assim uma vida em que todo mundo pensa igual, tudo, aquela conformidade em tudo, né? Fraternidade não. É cada um ser aquilo que é, com sua personalidade, com sua visão de mundo, compreensão de mundo, mas que nós possamos, apesar das diferenças nossas, sentirmos irmãos. Vamos ver o futuro com alegria. Nós não temos a preocupação, o que vai acontecer conosco amanhã depois. Não temos aquela preocupação do povo de fora, ou mesmo do padre diocesano. Onde é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar se eu ficar doente? Então o que eu prezo, sim, é viver no futuro uma fraternidade exemplar, como queria São Francisco de Assis, que os irmãos vivessem em união, em caridade, amor e assim por diante, né? Nesse sentido assim. Eu sinto que a província é uma mãe para nós, que nos dá essa segurança. Então, é importante que cada um de nós que celebra esses 100 anos procure sentir-se sereno em relação ao futuro. Eu vejo assim como um sonho, né, dentro da província, é que de fato consigamos viver isso, de dizer para o mundo, para as pessoas, mais do que com palavras, mas que elas ao olharem para nós possam dizer como é bonito ver os frades viverem juntos, né? É possível vivermos juntos, é possível de fato sermos irmãos. Então, por isso é muito importante, poxa, dei a vida para essa causa, então senti feliz por causa disso, né? Foram longos anos de trabalhos pastorais, trabalho de formação, que certamente enriquece muito a minha vida pessoal e me sinto, de fato, profundamente realizado, imensamente feliz. Através da escuta dos idosos, aprendendo a valorizar também mais a vida, sobretudo dos freis que deram suas vidas nessa história provincial nossa, tão curta, tão pouca, talvez tão pequena, de 100 anos de presença de missão, 50 anos de província. A gente é apaixonado pelos freis, pela nossa missão. A gente é apaixonado pelo povo que entende qual que é a nossa missão, que dá coragem para a gente seguir em frente, ainda que a gente deixe para trás toda uma história que a gente construiu. Mas assim, tão rica, tão maravilhosa, né, de poder assim contemplar cada momento, cada passo da história desses freis. E no meio desse caminho a gente percebe que a gente não está sozinho. Através das comunidades, das pessoas que nos cercam, nós também conseguimos aprender muito. Se você deseja ver-me feliz, me coloca na frente de 10, 20, 30 mil pessoas para falar para ele. Gosto muito de estar com o povo. Quem está vindo na nova geração não pode desanimar por qualquer teretetê. Dificuldade vai ter em todos os lados, tanto dentro como fora. Religioso ou não, vai ter muita dificuldade e é claro que contamos com a graça de Deus, mas também com a decisão pessoal. Então, meu sonho é que as vocações voltem a florescer. Porque tendo vocações, a gente então se abre para outros campos, né? Para os marginalizados, etc., migrantes e tudo, né? Não adianta querer abraçar tudo quando não tem elementos, né? Essa nossa vivência, essa nossa autenticidade no segmento de Francisco, né? E da proposta de vida capuchinha tem uma certa repercussão nos jovens. Como capuchinho deve ser para o futuro alguém que esteja dialogando com quem está perscrutando os espaços celestes, quem está pesquisando a matéria.
e pode atrair um pouco mais jovens para a nossa vida. Então, eu sonho que voltemos novamente a florescer vocacionalmente. O capuchinho é aquele que deverá caber dialogando com todos esses segmentos que evoluem rapidamente. Ir por um caminho sempre mais perto do povo para passar, através da pregação, através do testemunho, através do bom exemplo, né? Caminhos novos para a gente caminhar junto, né? Mais do que estar, fazer obras, eu vejo que precisa investir no cabedal de cada pessoa, nos seus dons, para que sejam esses itinerantes. Ser feliz, olhar a perspectiva de futuro, essa perspectiva de futuro como bênção que nos dá a tranquilidade e não nos preocupar excessivamente com aquilo que vamos ter, com aquilo que vamos comer, porque São Francisco dizia, se tiver um pão no mundo, metade é dos frades. Então ele é nosso, esse pão já, para que se preocupar? Vivendo o seguimento de Jesus Cristo à semelhança de Francisco de Assis. É a isso que nós somos convocados. Eu e todos vocês são convocados. E também aqueles que virão depois. Cada vocacionado que vem e que dá a sua contribuição, realmente é um enviado de Deus para talvez trazer algo novo. Nós vamos reconstruir essa igreja. Essa igreja que está constantemente necessitada de ser reconstruída. Esse primeiro amor, eu acredito que ele existiu lá nos primeiros missionários, ele passou para os freis que construíram esses 100 anos, e ele também, de alguma forma, passou para nós. Que São Francisco percebeu no seu início, ouvindo lá dos lábios do crucificado, e que Francisco, o Papa Francisco hoje, tanto insiste. Vamos construir uma igreja que seja mais semelhante ao projeto de Jesus Cristo. Mas eu vejo que o frei do futuro é um frei livre de qualquer preocupação. E que saia, como o Evangelho fala, sem levar alforge, bastão, tá? Não se preocupe, e que vai seguindo. O desafio é enorme nesse sentido, não? Por outro lado, aí está justamente a beleza desse estilo de vida, porque ele é o diferente no mundo de hoje. Então, eu acredito que o diferente também atrai, o diferente provoca as pessoas. E é isso que nós gostaríamos de dizer a todos vocês, que assumam com igual responsabilidade e com igual generosidade. Generosidade desses nossos antepassados. Da Sereníssima eles chegaram, cordão, sandália, evangelho nas mãos, com prontidão deram sim ao chamado, vidas entregues, amor à missão. Cai a semente no solo banhado, vai semeando, contemplando o céu, floresce o reino, eis o resultado, 100 anos de graça do Altíssimo, amém. Campos, planícies, ilhas e vales, povos nativos e de além mar, com o Evangelho foi crescendo o reino, brotando em gestos de amor, paz e bem. Cai a semente no solo banhado, vai semeando, contemplando o céu, floresce o reino, eis o resultado, 100 anos de graça do Altíssimo, amém. Correm os tempos, com eles mais frutos, novas fronteiras nos toca galgar, filhos dos filhos, conforme a promessa, Deus é fiel, não nos há de faltar. Cai a semente no solo banhado, vai semeando, contemplando o céu, floresce o reino, eis o resultado, 100 anos de graça do Altíssimo, amém.
Nós louvamos, Senhor da história, Pai de bondade, trindade de amor. Dai-nos ser dóceis ao fogo do Espírito, qual seguidores de Cristo, Senhor. Cai a semente no solo banhado, vai semeando, contemplando o céu. Floresce o reino, exuda resultado, 100 anos de graça do Altíssimo